Então, bom dia, pessoal. Estamos aí para o nosso último dia aí da Semana da Biologia, nossa 12ª. Hoje a gente está recebendo aqui a Gabriela. Iberê também está presente com a gente aí. Essa é a nossa primeira palestra de hoje. A Gabriela trouxe um tema bem bacana para a gente falar aí, que é sobre ética e integridade científica. E, Gabriela, eu vou deixar você à vontade para se apresentar. Eu estou acompanhando aqui o chat e as solicitações de entrada. E qualquer coisa, se travar aí, como a gente já conversou antes, a gente te sinaliza aí, beleza? Beleza, combinado, Renan. Obrigada, bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite, Renan, todo mundo que ajudou a organizar, a comissão organizadora. Para mim é uma honra participar, eu adoro as Semanas da Biologia, já fui do DA também, e que bom, estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje sobre esse tema que eu tenho o maior carinho de apresentar. E vou começar e vou colocar a tela para vocês. E aí, qualquer problema, me avisem então pelo WhatsApp, que aí eu não vou estar vendo vocês, né? E estou aberta para perguntas lá no final. Como eu não vou estar conseguindo ver, se quiserem também fazer pergunta por microfone, fiquem à vontade. Mas como não vou estar visualizando vocês, vai ser mais difícil, né? Combinado. Vou compartilhar minha tela então. E aí vou parar de ver vocês. Bom, então, pessoal, meu nome é Gabriela, vou me apresentar rapidinho para vocês saberem também como que eu vim parar na integridade em pesquisa. Sou bióloga, sou formada aqui em Goiânia, na PUC de Goiás, e durante todo esse tempo, assim, eu comecei a fazer iniciação científica com ecologia de campo, e logo passei para genética de populações. E aí eu trabalhei com lobo-guará, trabalhei com búfalo, e aí eu fiz meu TCC, minha monografia com anfíbios. E a gente media grau de endogamia de populações dentro de áreas de conservação, para ver variabilidade genética e possibilidade de inserir novos animais ali dentro, para continuar aumentando a variabilidade genética e a população ficar mais resguardada, né? Então, tive toda uma experiência com genética de população, a gente fazia esses marcadores moleculares para ver grau de endogamia, e foi uma parte muito legal, muito gratificante que eu passei por toda a minha graduação. Depois do mestrado, eu continuei com ecologia, fiz mestrado aqui na UFG, com ecologia e evolução, e aí passei por uma parte mais de ecologia teórica, e trabalhei com mamíferos carnívoros da América, fazendo áreas prioritárias de conservação que fossem abrangentes para colocar também variabilidade genética desses animais. Não fiz a variabilidade genética de cada um, mas aproveitei a ecologia teórica, peguei trabalhos que continham isso, e aí a gente traçou áreas prioritárias para cada uma das espécies, se não me engano, foram 70 e algumas espécies de mamíferos carnívoros que a gente colocou aqui dentro da América. Também amei. E depois desse período, eu queria trabalhar um pouco antes de continuar fazendo a vida acadêmica, então eu fui para um lado mais prático. E aí eu trabalhei na FAPEG, na Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Goiás, e lá eu era responsável por pegar os projetos que estavam concorrendo para fomento para pesquisa das áreas de biologia e de saúde. E lá eu consegui ver que muitos poucos projetos, a maioria deles, não tinha uma ênfase em ética, falava muito pouco sobre integridade, e tudo isso passava muito batido nesses projetos que estavam concorrendo à Bolsa. Isso me incomodou a ponto de eu querer continuar trabalhando nessa área. Na época, acho que foi em 2011, 2012, ainda não tinha essa área da integridade. Então, eu parti para bioética. E fui para a UNB fazer o doutorado lá em bioética.
Então, até hoje eu estou lá no Laboratório de Bioética e Ética em Pesquisa, sou uma das pesquisadoras que estou lá, e também estou agora como coordenadora de Ética e Integridade no Instituto Boitatá, de Etnologia e Conservação da Fauna, e aí os projetos que a gente realiza lá, a gente passa por todo esse cuidado de revisão ética, de integridade no que a gente faz dentro do Instituto. Então, hoje, está passando a tela? Aqui. Então, hoje eu trouxe uma pauta para a gente conversar junto, para guiar o que vai ser essa conversa, mas fiquem à vontade também para tirar dúvida, para ir um pouco extra, tá? Para ir além disso, e para expandir a nossa conversa também. Então, trouxe o que é ética na pesquisa, os comitês de ética, o sistema CEP-CONEP, não sei se vocês já conhecem, mas vou apresentar um pouquinho para vocês, o histórico da integridade, o que são as más práticas ou má conduta, definir o que é integridade científica, como que a gente faz para fomentar, para implementar essa cultura da integridade científica, o que a gente já tem aqui de normatização e regulamentação, especificamente de integridade científica no Brasil, o que tem de consequência negativa das más práticas e as melhores formas que a gente pode pensar para prevenir que as más práticas aconteçam. Então, começando com ética na pesquisa, não sei se vocês já fizeram bioética ou se aí na faculdade tem especificamente ética na pesquisa, mas é basicamente uma área voltada para a proteção dos participantes da pesquisa. Então, todo projeto, toda pesquisa que vai envolver seres vivos ou meio ambiente, então, projetos com seres humanos, projetos que envolvem animais ou intervenção no meio ambiente, já tem normas regulatórias específicas para cada uma, e as políticas são formuladas de acordo com as necessidades de cada área. Então, essa parte de ética na pesquisa, ela já é um campo que está bem estabelecido, já está consolidado, e a maior parte dos pesquisadores que trabalham nessa área já vão saber indicar especificamente quais normas e qual legislação tem que ser aplicada para cada tipo de pesquisa. Então, geralmente, os projetos que vão envolver seres humanos vão passar por esse sistema, que é chamado de CEP-CONEP. Os projetos que envolvem animais vão passar pelo SEUA, que é institucional, que está vinculado ao CONSEA. E os projetos que envolvem meio ambiente vão ter que ter aprovação e licença do ICMBio. Então, cada um na sua área. Então, quando é um projeto que envolve seres humanos, o que a gente tem? É todo um fluxograma, porque o CEPS de cada instituição, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, ele é institucional. Toda instituição que é de ensino e pesquisa, que desenvolve pesquisa com seres humanos, geralmente tem o seu próprio CEP. Quando não tem, ou quando, por exemplo, o aluno é de uma instituição que tem CEP, mas ele vai realizar a pesquisa, por exemplo, num laboratório de um hospital que não tem CEP, ou de um posto de saúde que não tem CEP, ele vai ser destinado para uma instituição que tenha Comitê de Ética em Pesquisa para esse projeto ser aprovado. Todos esses projetos que envolvem seres humanos de forma direta ou indireta, então, sendo uma pesquisa, por exemplo, com medição de glicemia na população da zona rural, que vai precisar tirar sangue, medir glicemia, ou então um questionário que você vai aplicar, também envolve seres humanos de uma forma indireta, ou então a observação de um tipo de manifestação artística, de algum tipo de ensino, por exemplo, dentro de uma escola, envolve seres humanos. Eu vou observar os professores de bioética, a interação, os professores de biologia e a interação deles com alunos. É só observacional, mas envolve seres humanos. Esses tipos de projeto, todos têm que ser cadastrados lá na plataforma Brasil. Então, ele vai ser cadastrado aqui, e ele vai ser destinado para um comitê de ética. Os comitês de ética, eles têm autonomia para aprovar esses projetos, e quando necessário, se são projetos, por exemplo, de teste clínico, de teste farmacêutico, de intervenção direta e invasiva em seres humanos, eles também têm o CONEP, que pode auxiliar na aprovação desses projetos. Então, alguns o CEP aprova por ele mesmo,
e alguns são enviados para o CONEP, e depois aprovados eles voltam para o CEP. Mas acho que é mensalmente, ou de 2 em 2 meses, todo o comitê de ética leva para o CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, que está vinculado ao Ministério da Saúde. Então, o CEP ele tem essa ligação direta com o CONEP, do Ministério da Saúde, e é feita essa troca de relatórios, todas as pesquisas, então, passam pelo CONEP, direto ou indiretamente. Se o CEP aprovou, vai passar para o CONEP como relatório de que foi aprovado. Todos têm, né, a aprovação lá na plataforma Brasil também, cadastro. Aluno pode cadastrar, professor pode cadastrar, e todo mundo que faz parte da pesquisa pode ter acesso à aprovação desses projetos. Vai sair um número de aprovação do CEP que foi liberado, se estiver de acordo com a resolução principal nossa aqui brasileira hoje, que é a 466 de 2012. Ela veio da 196, e ela é a mais nova que a gente tem, e bastante abrangente em pesquisas que envolvem seres humanos. Então, se está de acordo com a resolução 466 e está obedecendo todos os critérios éticos ali, o projeto vai ser aprovado. Então, a ética em pesquisa, ela está dentro desse âmbito de aprovação dos projetos, se eles estão em consonância, se eles estão de acordo com a resolução, com as normativas que a gente tem. Já o SEUA e o CONSEA, que é para experimentação animal, eu não trouxe o fluxograma porque, na verdade, não tem. O SEUA, que é institucional, que é o Comitê de Ética de Uso Animal, toda instituição que trabalha com animais, tanto para pesquisa quanto para ensino, precisa instituir o próprio Comitê de Ética de Uso Animal. Então, seja para ensinar, só em sala de aula, cursos de veterinária, zootecnia, biologia, alguns de biotecnologia, biomedicina, né, que usam cobaia, todos precisam ter o próprio SEUA institucional, que ele está ligado diretamente ao CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, mas para aprovação dessas pesquisas não precisa necessariamente levar para o CONSEA. Ele é um órgão consultivo, um órgão educacional também, ele ajuda dando palestras, capacitando pesquisadores, mas ele não tem essa, como o CONEP, ele não tem essa abrangência necessária para aprovar os projetos. E os que envolvem meio ambiente, já tem também um outro trâmite próprio, que é a aprovação e licença do ICMBio. Então, todos esses projetos vão precisar de algum tipo de aprovação, de acordo com a ética em pesquisa. Então, ética em pesquisa é promover esse bom senso, né, dentro dos projetos que envolvem seres vivos ou meio ambiente. Então, o que a gente tem? Leis e legislação específica para cada área. Então, trouxe só algumas, tá, gente? Só para a gente perceber o quão específico que é. Então, tem essa resolução 441, que é para especificamente armazenamento e uso de material biológico. Tem a 466, que é uma lei bastante grande, é uma resolução grande que regulamenta as pesquisas com seres humanos. E uma coisa interessante, que é bem recente, é a 510, que ela é complementar à 466, que ela é específica para as pesquisas em ciências humanas e sociais. O que acontece? Todas as normatizações e legislação, elas acompanham muito os problemas que acontecem na sociedade. Então, alguns projetos da área de ciências humanas e sociais, por exemplo, que é de observação. Então, eu quero observar uma comunidade ribeirinha, como que eles lidam com a extração, com o extrativismo. Eu quero entrevistar mulheres que sofreram abusos e como elas são reinseridas na sociedade. São todas entrevistas, então eu não estou fazendo uma intervenção direta nessas pessoas, eu não estou fazendo uma pesquisa diretamente ligada à saúde, mas eu estou envolvendo aspectos psicológicos, então eu estou indo muito mais para ciências humanas e sociais, essas pessoas também têm riscos envolvidos, tá? Numa entrevista a gente pode despertar um gatilho de algum abuso, alguma coisa, e essa pessoa depois precisa
procurar tratamento, tudo isso precisa de uma normatização específica. Então, a 510, ela resultou desse problema, dessa problemática, que a 466 é muito rígida e muito focada em termo de consentimento. Então, o termo de consentimento a gente aplica quando vai fazer alguma intervenção para a pessoa, para o sujeito de pesquisa, para o participante de pesquisa, e precisa que ele aprove, que ele aceite e que ele seja completamente esclarecido do que vai acontecer. No caso das pesquisas em ciências humanas e ciências sociais, eu não vou precisar, por exemplo, que ele assine um papel, que ele seja muito esclarecido de que eu estou lá observando ele. Isso pode até interferir negativamente no trabalho. Então, esses projetos que passavam pelo Comitê de Ética para ser aprovados, que eram das ciências sociais, esbarravam muito nessa lei 466, nessa resolução 466. Então, foi criado, lá em 2016, essa lei complementar, essa resolução complementar, que é específica para isso. Então, que a gente pode ver que as especificidades acontecem e, a partir delas, são criadas novas resoluções e a gente vai acompanhando isso muito de perto. A gente está dentro da academia, a gente sabe que, às vezes, é difícil aprovar um projeto, você tem que contar com isso lá no seu cronograma, geralmente vão de 3 a 6 meses, e como facilitar esse fluxo de projetos, né? Como que a gente pode passar por isso melhor e produzir pesquisa melhor, respeitando todos os participantes da pesquisa, mas sendo específico com a legislação e com a resolução que a gente está seguindo. Tem também a de animais, a Lei Arouca, não sei se vocês já ouviram falar, mas é a 11.794 de 2008. É uma lei recente também, mas ela também é abrangente e ela é muito utilizada nas pesquisas e no ensino que envolvem o uso de animais. Essa lei também é legal, ela estabeleceu que toda instituição que usa animais para ensino tem que ter o próprio selo, o próprio comitê de ética de uso animal. Então, ela estabelece os procedimentos e toda a parte legislativa e normativa que a instituição tem que ter para fazer esse tipo de atividade. Então, eles são específicos e isso é basicamente a ética na pesquisa, é seguir essa normatização, esse bom senso, para evitar qualquer deslize, qualquer desvio de conduta dentro desse tipo de pesquisa, garantindo também melhor resultado, melhor visibilidade, confiabilidade, honestidade desses dados, né? Então, se eles são produzidos dentro desses critérios de ética na pesquisa, aprovados, e tem lá um númerozinho de aprovação, isso já garante também uma qualidade maior nessas pesquisas, né? Mas o que acontece? Tem algumas coisas que são extras à ética na pesquisa. E então a integridade científica apareceu mais ou menos de 2 a 3 décadas atrás para averiguar e tratar e olhar mais de perto alguns casos que não estão normatizados, que não estão especificados nessa normatização específica da ética em pesquisa. Então, roubo de ideias, exclusão de resultados negativos que podem comprometer o resultado e a qualidade desses dados, e algumas coisas que fogem ao controle da ética em pesquisa. Então, a integridade vem para tratar de casos muito específicos e que não são, então ficou uma lacuna dentro da bioética e da integridade na pesquisa, que precisavam de mais atenção, que precisavam de maior cuidado. Então, casos de falsificação de dados, desonestidade científica, citar ou não um autor, esse autor participou da pesquisa efetivamente, ou então esse autor tem um nome muito forte, eu vou citar para ser aprovado mais rápido esse artigo, mas ele não participou dessa pesquisa, ele não garante também a qualidade desses dados, ele não sabe que está lá. Então, começaram a aparecer muitos casos que apareceram na mídia, e alguns até vocês podem ter visto, alguns são bem famosos, de casos de desonestidade científica que são extras à ética na pesquisa, né? Então, a partir dessa lacuna, a partir desse problema, foram identificados alguns tipos de más práticas científicas e acadêmicas, então, dentro do laboratório e na vida acadêmica como um todo. Então, o que ficou mais fácil? Definir
diferenciar, reconhecer quando elas existem, né, e pensar em formas de prevenir e combater. Então, a integridade científica começou de lá para cá a virar até um campo de estudo, um campo de pesquisa, inclusive, para identificar e tratar isso, né? Então, o que é más práticas? Do que a gente está falando? O que especificamente é considerado más práticas? Isso é igual para todos os campos de pesquisa? Isso é igual em todos os lugares do mundo? Então, é preciso a gente diferenciar e reconhecer quando elas existem para poder cuidar disso que estava acontecendo. Então, dentro desse campo de estudo, já estão definidas algumas coisas que eu trouxe para vocês que são bem interessantes. Então, o que é considerado más práticas? Não tem dúvida que isso é má prática. Se isso acontecer, realmente esse pesquisador, ele incorreu de má índole, sabe? Ele fez propositalmente. São o UFFP. Tá? Então, as más práticas comprovadas, elas são conhecidas também como FFP. Então, é fabricação, falsificação e o plágio. Então, dentro da pesquisa, se isso for comprovado que aconteceu, o pesquisador vai ter um problema muito grande, o grupo de pesquisa também, e esse artigo vai ser retratado. Então, não tem dúvida. Então, aquilo lá parece que está escondido, mas quando a gente vê que aquilo aconteceu e é provado que aconteceu, é muito claro. Né? Também são chamadas de condutas explosivas, que a gente vê. E elas são denunciáveis, elas são passíveis de punição, e fica muito evidente quando elas estão acontecendo, né? E agora que a gente já tem os manuais e normas específicas da integridade científica, o FFP são as 3 práticas que são especificadas dentro desses manuais. Então, qualquer lugar que você vê que tem um manual de más práticas ou de boas práticas, eles vão especificar e definir o que é considerado más práticas e vai ter o FFP lá dentro. E também tem as práticas questionáveis, que elas já não são tão intencionais, elas podem acontecer por deslize, por não saber, e elas também são muito variáveis de área para área, né? Então, por exemplo, mexer demais numa imagem, salientar demais, por exemplo, dentro da genética, né? Tem uma bandinha lá que ela está quase desaparecida, mas a gente coloca um contraste maior e ela apareceu lá. Então, isso é uma prática questionável. Posso fazer isso para mostrar que essa banda está lá? Depende. Que tipo de estudo que é? Isso vai ter relevância na minha discussão dos dados? Então, essas são as práticas que estão ali escondidas, elas são passadas geralmente dentro do laboratório, a gente não percebe. Se o professor faz, você acaba fazendo e vai perpetuando isso, né? Então, ela está permeada no processo científico, ela vai perpassando pelo ensino da pesquisa, e as pessoas vão se acostumando com elas, mas elas são também chamadas de práticas corrosivas, porque a longo prazo elas comprometem também o resultado da sua pesquisa, a confiabilidade, a reprodutibilidade. Então, são práticas que a gente quase que se acostuma com elas e você não consegue ver especificamente que aquilo é uma má conduta. Então, é uma área cinza ainda dentro da integridade, que é chamada de prática questionável. Então, ela não vai causar um dano imediato, mas você percebe que é errado, né? Então, definindo especificamente as más práticas, né? Essas que são realmente reconhecidas que é má prática. A fabricação, que é quando eu vou criar esses dados ou os resultados sem experimentação. Então, fabriquei aquela pesquisa. Teve um caso muito interessante de eu não sei se ele era da Noruega ou se era da Dinamarca, mas esse pesquisador criou 530 pacientes, sujeitos de pesquisa, e deduziu que, olhando os protocolos de saúde deles, que tinham um câncer de garganta que era muito relacionado com fumar e tomar aspirina. Então, ele foi denunciado e depois viu que não existiam nem protocolos, não existiram esses 500 pacientes. Essa pesquisa foi toda fabricada desde o zero. Então, pode ser até a criação de poucos dados para enriquecer aquele tipo de pesquisa, mas é criar do zero. Não teve experimentação, não teve pesquisa de campo, esses dados foram fabricados do zero. A falsificação, que é modificar intencionalmente. Então, eu tenho uma hipótese, eu quero comprovar essa hipótese, então eu vou modificar levemente, mas intencionalmente, alguns dados ali dentro do meu conjunto de dados para
fortalecer a minha hipótese, né? Então, eu vou melhorar esses dados. Ou então, eu vou excluir os que contradizem a minha hipótese e vou usar só os que são positivos. E, no caso de imagens, é uma alteração significativa, né? Então, eu estou falsificando esses dados, estou falsificando essas imagens. É uma má prática e pode ser comprovada, né? Quando a gente vê que ela acontece, não tem questionamento. E o plágio, que eu acho que é o grande fantasma da vida acadêmica, né? Que todo mundo que escreve, todo mundo que passa pela produção de trabalho, de monografia, de dissertação e de tese, passa por esse medinho que é cometer plágio. Então, definir plágio é muito, muito importante para todo mundo. Então, uma cópia literal, a partir de 6, 7, 8 palavras, depende muito de qual instituição você está, de quem é seu professor, ou do tipo de programa de plágio que você usa, já é considerado plágio. Mesmo seguido da citação. Então, se no seu trabalho tem 6, 7, 8 palavras iguaizinhas, tem a citação lá no final, mas você copiou literalmente aquela citação, isso já é considerado plágio. O correto é fazer uma paráfrase. Você lê o artigo da outra pessoa, e aí você pega o que é interessante para o seu trabalho e escreve com as suas palavras, com o seu entendimento, e dentro do âmbito do seu trabalho, o que você entendeu daquilo e faz a citação. Isso não é plágio. Mas, citar, a não ser que seja uma citação direta, né? Que tem tem um recuo especial, e tem citado ali no rodapé da página, na própria página da onde você tirou aquele trecho. A não ser que seja uma citação desse jeito, que é a citação direta. Se tem uma cópia, mesmo citando, aquilo lá já é considerado plágio. Ou então faz um sinônimo, né? Você pega toda aquela frase lá que você leu, coloca uns sinônimos no meio, troca uma frase, põe antes, põe uma no meio, uma depois, e faz a citação. Também é considerado plágio. A forma correta de fazer é fazendo a paráfrase, entendendo e colocando dentro do seu trabalho. Fazendo essa citação indevida é considerado plágio. Então, se o professor entende, ou então se você passa por uma banca que sabe muito bem daquele assunto, e eles desconfiam de que aquilo pode ser um plágio, esse trabalho vai passar geralmente por um detector de plágio. As instituições têm detectores muito bons, muito finos, que conseguem detectar plágios, e tem também os de acesso gratuito. Então, a gente consegue passar nosso trabalho por um detector de plágio, tem um monte de site da internet que faz isso, para você dar uma checada se seu trabalho está muito similar a alguma coisa que já tenha na internet. Até o Google faz isso. Se a gente pega uma frase e coloca lá, ele pode identificar para a gente o que tem ali de parecido, de que trabalho que veio. Então, é uma má prática que fica também muito evidente, já que dentro da nossa vida acadêmica, nós somos geralmente medidos por uma produção escrita, né? Tem a apresentação oral, mas os nossos trabalhos são todos feitos a partir, são validados a partir de produções escritas. Então, o plágio, ele é uma má prática que está muito presente e que pode ser muito evidente. E as práticas questionáveis, que são essas que a gente fica em dúvida se pode ou não pode fazer, será que na minha área isso é comum, né? Será que eu estou sendo honesto ou não fazendo isso? É uma área cinzenta, que a gente tem muita dúvida se isso pode ser considerado uma prática ou não. Então, é chamado de questionável, ou são aquelas corrosivas que eu falei para vocês, né? Elas estão ali permeadas no sistema de pesquisa, mas a gente não consegue entender muito bem porque falta definição. Então, já tem alguns trabalhos muito legais que fazem definição do que é prática questionável, do que é considerado conduta irresponsável, né? Isso é uma conduta ruim, é irresponsável, e então precisa ser definido direitinho. Essas aqui eu trouxe para vocês de um estudo do Martinson, lá de 2005, que ele pegou alguns pesquisadores lá dos Estados Unidos e perguntou para eles, o que vocês consideram má prática? O que é questionável para vocês? Você vai questionar se você vê alguém fazendo, ou se dentro do laboratório alguém fez e colocou seu nome lá como autor, e você fala, nossa, isso aqui eu não quero participar disso. Então, apareceram alguns comportamentos que eu trouxe para vocês, já que o nosso sistema de pesquisa é muito parecido, tá? Mas faltam estudos aqui, seria muito interessante a gente conhecer o que nossos pesquisadores consideram práticas questionáveis. Mas então, o que eu consegui ressaltar, o que eu trouxe para vocês aqui desse artigo?
Cozinhar os dados, que é passar demais por uma estatística. Então, você trata demais esses dados, você muda muito eles e apresenta eles como sendo os dados originais. Então, é cozinhamento de dados. Lá fora esse termo é bastante conhecido, Cooking Data, e isso transforma tanto a ponto do seu resultado não ser verificável. Então, quando tem uma repetibilidade do seu trabalho, quando algum outro pesquisador no mundo vai repetir, não vai dar aquele mesmo resultado. Omitir detalhes da metodologia ou dos resultados em artigos ou propostas. Então, falar de uma metodologia pela metade, né? Eu tenho lá um artigo e eu não vou especificar tudo que eu usei aqui não, porque senão vão copiar meu trabalho e eu não quero muita gente aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, omitir esses detalhes também é considerado uma prática questionável. É melhor a gente fazer isso de forma clara, de forma honesta, de forma transparente, e isso vai dar muita credibilidade para o meu trabalho. Então, quando tem essa omissão de detalhes na metodologia ou no resultado, em artigo proposto, as pessoas já consideram, também os pesquisadores já consideram isso como uma prática. Comportamentos profissionais questionáveis. Então, conversar com o aluno, pegar uma ideia e trazer como sua, né? São coisas assim muito pouco prováveis, né? Não tem como provar que isso aconteceu. Mas comportamentos profissionais mesmo. Então, com o seu sujeito de pesquisa. Vou fazer uma pesquisa que eu preciso coletar o sangue e eu vou armazenar aquele sangue daquela pessoa para fazer outras pesquisas depois. Mas quando você vai pegar o termo de consentimento dessa pessoa, a autorização dela para participar, você não fala claramente por quanto tempo você vai manter esse material biológico dela, para que você vai usar. Então, dos pesquisadores com alunos, da equipe de pesquisa com sujeitos de pesquisa, todos esses comportamentos que podem ser questionáveis se eles não são honestos e não são claros. Não cumprir os aspectos importantes do bem-estar dos participantes. Então, animais, eu experimento com animais, como que eu vou fazer o abate desses animais? Como que vai ser a forma que eu falei lá no meu projeto que está sendo feito, como que eu vou fazer na prática? Então, eu estou cumprindo os aspectos relacionados ao bem-estar dos participantes, dos sujeitos de pesquisa, como que eu vou fazer para manter o bem-estar ao longo de toda a pesquisa. E o Salame Science, que é uma prática também, que é um pouco duvidosa, a gente fica muito em dúvida se pode ou não fazer, que é pegar um projeto grande e fatiar em pequenas publicações. Então, fatiar demais, deixar cada publicação muito fininha, muito irrelevante em qualidades, e em qualidade de dados. Então, é lógico que se eu tenho um projeto muito grande, eu quero que ele gere muita publicação, que gere subprojetos muito importantes também para eu colocar alunos, para eu colocar doutorandos, para eu colocar todo mundo ali e gerar resultado para todo mundo. Mas até que ponto? Até que ponto que a gente pode publicar e fatiar tanto esse trabalho de produzir pequenos artigos, pequenos no sentido de informação, no sentido de qualidade. E até que ponto que eu posso fazer isso para validar o grande esforço do meu grande projeto, né? Então, é importante pensar sobre isso, de produzir sempre resultados, artigos e subpropostas, subprojetos que sejam relevantes, que eles sejam reais. Então, usar o mesmo conjunto de dados e falar a mesma coisa, usar o mesmo conjunto para falar coisas diferentes em cada publicação. Estou usando o mesmo conjunto, mas em cada uma eu vou falar uma coisinha muito diferente uma da outra, para garantir que eu estou usando bem esses dados, que eu vou usar o máximo que eu posso ali desse projeto. É uma prática questionável também. É bom ter bom senso, né? Posso fazer isso com um projeto grandão, mas até que ponto? Então, então eu trouxe para vocês o FFP, fabricação, falsificação e o plágio, né, elas são feitas de forma consciente. O pesquisador que faz isso, ele está consciente de que ele está fazendo uma má prática. As práticas questionáveis, que elas são duvidosas, né, porque elas estão ali no meio do processo, eu estou vendo meu professor fazer, eu estou vendo meus colegas fazerem, então são as práticas, são essa área cinzenta, né, então elas são feitas geralmente sem consciência e sem muita definição se isso é ou não. E o que é importante notar é que a integridade científica traz também o que é boas práticas.
é importante também medir, porque assim como a FFP, que é feita conscientemente, as boas práticas também, elas são feitas fazendo com consciência de que você está agindo para garantir a integridade científica no seu projeto. Então, não é um gradiente positivo e negativo, elas não são do mesmo polos positivo e negativo do mesmo comportamento. Não é que se eu não fizer fabricação, falsificação e plágio, eu estou sendo automaticamente, estou fazendo boas práticas automaticamente. Não é bem assim que acontece. Se você não está fazendo fabricação, falsificação de plágio, você está ok, você pelo menos não está fazendo umas práticas. Mas o que é preciso para fazer boas práticas? O que é esse outro lado da integridade científica que eu preciso também fazer com consciência? Não é só não fazer práticas questionáveis ou FFP, é realmente agir conscientemente a favor da integridade. Então, o que a gente tem para definir o que são boas práticas? De 2 em 2 anos tem um congresso muito legal, que é o Congresso Mundial, Conferência Mundial de Integridade Científica, e em cada uma dessas conferências aqui em Guidance, vocês podem entrar depois no site se tiverem curiosidade de ver, são gerados alguns documentos que são discutidos ao longo da conferência, o que é boas práticas. Então, ele vem caminhando ao longo dos anos, o último foi agora em 2022, em junho, e foi muito interessante que a gente vê o caminho da discussão da integridade científica. Então, começou com a definição do que é integridade, definição lá no segundo de Singapura, o que é más práticas, depois foi definido aonde isso acontece, por que isso acontece, e o desse ano foi sobre como fomentar a cultura da integridade, o que a gente fala para as pessoas que é boas práticas, como que a gente integraliza isso no sistema de pesquisa. Então, eu trouxe aqui para vocês, se tiverem curiosidade depois de olhar, porque é aqui, com essa conferência mundial, que são definidos alguns pontos muito importantes da integridade científica. Então, cada uma vai produzir os princípios, os guidances, os guias de cada encontro que teve, eles são de livre acesso e eles são usados para fazer as normas e políticas de boas práticas mundialmente. Então, os documentos que a gente vai ter acesso vão estar sempre citando algum documento e alguma carta que foi gerada a partir dessas conferências. E eu trouxe só um parêntese aqui. O Brasil também tem um encontro próprio, que é o BRISP, que é o Encontro Brasileiro de Integridade Científica, Ciência e Publicação Ética, que acontece também, acho que desde 2010, 2011, e agora em 2021 teve também, ano passado teve, e a partir desses momentos que são discutidos e definidos, então, o que são boas práticas, más práticas, e o que a gente precisa cuidar na nossa pesquisa. Né? Então, eu trouxe uma definição geralzona para vocês, que integridade científica é adesão ativa, então é você aderir com consciência do que você está fazendo, a esses princípios éticos. Dentro da integridade, a gente tem 8 princípios principais de valores, de princípios éticos que têm que ser usados ao longo da pesquisa. Então, o que é aderir ativamente? É usar conscientemente de responsabilidade, confiabilidade, veracidade, respeito, objetividade, imparcialidade, confiabilidade e honestidade ao longo de todo o nosso processo de pesquisa, que é uma receitinha de bolo, né? A gente começa com a proposição do projeto, então aqui tendo muito cuidado para não fazer plágio, para delinear bem o seu estudo, usar um método que seja apropriado e compatível para responder a sua pergunta de pesquisa, fazer isso de forma escrita também no seu projeto, para deixar tudo muito objetivo, muito claro, ser honesto quanto aos seus prazos, né? Ser verossímil quanto à citação que você está fazendo, o que já tem pronto, o que você pretende colaborar com essa pesquisa, passar esse projeto por uma revisão ética, se precisar, né? Então, envolver o meio ambiente, ser humano ou animais, passa por uma revisão ética, declarar quando tiver conflito de interesse, olha, estou fazendo esse projeto, mas o financiamento é lá da fábrica de ração, eu vou ver se o bichinho vai engordar, mas eu estou recebendo financiamento da fábrica de ração. Declarar quando isso acontece, né? Ser transparente quanto a isso, não deixar que isso influencie o resultado da sua pesquisa, fazer isso com responsabilidade, com respeito.
Durante a condução da pesquisa, evitar, então, fabricar dados, falsificar dados, né? Gerando sempre confiabilidade com tudo que você está fazendo. Durante o tratamento das imagens e na estatística, né? Fazer isso com responsabilidade, ser imparcial, né? Evitar manipular demais aqueles dados, cozinhar demais esses dados, né? E uma parte muito importante, que é quando a nossa pesquisa é entregue para a sociedade, a finalização da nossa pesquisa, chegar no final dessa receita com todos esses ingredientes ali dos valores da integridade. Então, que essa receita chegue ali num bom resultado, num bom bolo de dados para a gente. Então, na hora de publicar, evitar plágio, autoplágio, posso citar meu trabalho? Claro que eu posso. Fale que é um trabalho anterior que você fez. Evitar publicações duplicadas, eu tenho um prazo. Será que eu vou mandar isso aqui para 2 revistas? Porque isso aqui vai demorar muito para eu responder. Conte com isso no seu cronograma. Não mande para 2 revistas. Pode sair uma publicação duplicada. Evitar autoria imprópria, né? Conversar quem vão ser os autores, quem vai fazer o quê. E evitar salame-sais. Então, ao longo do processo da pesquisa, usar com responsabilidade e com consciência os valores da integridade científica. E o que a gente tem de normatização e regulamentação aqui no Brasil que são específicos da integridade científica? Bom, a gente tem via instituições de fomento, via instituições de ensino e as editoras científicas. Então, o que a gente tem em instituições de fomento? Tem os manuais de boas práticas, tem do CNPq e já tem da FAPESP. Tem também da Agência Nacional de Pesquisa, da Academia Brasileira de Ciências. E não é uma instituição de fomento, tá? Mas tem um manual também. Então, geralmente, as instituições de fomento têm o próprio manual. CNPq e FAPESP, vocês conseguem acessar facinho dentro do site. São manuais pequenininhos, que vai definir FFP e o que se espera de ser autor, né? O que eles consideram como autoria própria, o que tem que ser feito para seguir as regras de integridade se você está usando o fomento dessas agências. As instituições de ensino, elas podem instituir os comitês de integridade. Tem alguns aqui no Brasil já, na UFRJ, tem uma na PUC do Rio Grande do Sul, tem aqui na UFG, tem algumas instituições que já têm o seu próprio comitê de integridade, não é o comitê de ética, é um comitê específico de integridade, que ele tem um papel educativo, ele não é punitivo, mas ele recebe as denúncias quando tem algum problema de integridade e passa para a reitoria. Então, eles geralmente não vão ter papéis punitivos e de sanção, mas eles vão definir as normas, vão fazer projetos de educação, passar isso para os pesquisadores, para os alunos, e fazer tudo isso de uma forma mais educativa do que punitiva. Então, as instituições de ensino têm um papel importante também formando os comitês, e as editoras científicas, que elas atuam como filtros editoriais, né? Acho que vocês, se já submeteram artigos, veem que cada revista pede quem são os autores, declara conflito de interesse, todo mundo tem que ter uma assinatura lá que está atestando a autoria, que você está dando para a revista o seu parecer, ok, que aquilo lá, que aqueles dados foram gerados confiavelmente. Então, nesses 3 âmbitos tem formas da gente normatizar, e já tem aqui no Brasil, a integridade científica. O que acontece, né, quando ocorre uma má prática mesmo, né, essa parte da sanção, né? Tem primeiro o investimento financeiro, que vai ser comprometido, né, financiamento público de pesquisa, ou até financiamento de empresas, né, isso tudo vai ser bastante questionado, tem pesquisador que tem que devolver o dinheiro do financiamento, o dinheiro da bolsa, né. O retorno social dessa pesquisa vai ser invalidado, toda pesquisa tem que retornar positivamente para a sociedade, seja em forma de artigo, seja em forma de extensão com algum projeto, seja indo lá na comunidade, dando a resposta para eles do que você pesquisou. Então, esse retorno social vai ser invalidado, vão ser muitas pessoas que vão ser prejudicadas se acontecer má conduta. No caso de pesquisas da área da saúde, isso atua diretamente na qualidade de vida das pessoas. A gente viu agora, né, na pandemia, um monte de pesquisas que foram feitas sem passar pelo comitê de ética, resultados de pré-print sendo divulgados como se fossem verdadeiros e como se aquilo tivesse, né, validade científica alta. Então, o retorno social fica muito comprometido.
Perda para a comunidade acadêmica, então todo mundo daquela universidade pode ser comprometido também, se acontece uma má conduta. Consequência para o pesquisador, para a carreira dele, para a instituição de pesquisa e para o grupo de pesquisa. Teve uma conduta, todo mundo que está relacionado ali vai ser conhecido, vai ser exposto. E gera também um alto nível de retratação dos artigos, né? Na FAPESP, tem no site deles, já aqui em Políticas, Práticas e Boas Práticas e Políticas, fica exposto no site, dependendo do tipo de má conduta que foi cometida, o número dos processos, que você clicando aqui, você vê especificamente o nome do pesquisador, o que aconteceu, por que ele está sendo acusado de uma prática e o que vai ser a punição, o que vai ser a sanção para ele. Então, essa exposição é muito negativa para o pesquisador, para o grupo de pesquisa e para todo mundo que está envolvido, né? Então, fica exposto lá, é uma das punições da FAPESP. Então, fica lá no site, às vezes, de 6 meses, 8 meses, 12 meses, ou suspensão do fomento, devolução do dinheiro, né? Dependendo do tipo de má conduta que foi averiguada que aconteceu. Adiantando para vocês, a maioria é plágio, e o pesquisador tem que devolver o que ele pegou de fomento, e ele fica impedido de participar dos próximos editais por um período de tempo, tá? E tem essa página Retraction Watch, trouxe aqui também QR Code, se vocês tiverem curiosidade de olhar, que mostra de forma global os artigos que foram retratados e qual a causa de retratação desses artigos. Achei duas fofocas científicas interessantes, de uma veterinária que foi banida de uma publicação, de um journal, por ter retratações seguidas, e ela foi acusada de alteração de imagem, que ela já tinha usado essa mesma imagem antes, e estava usando agora para um novo artigo, para falar a mesma coisa, para falar, agora não lembro se era a mesma coisa ou coisas diferentes, mas enfim, ela alterou imagens, a mesma imagem de anos atrás, passou 5, 10 anos, não sei quanto, ela usou de novo, e fez uma pesquisa que não existiu, ela está sendo acusada de alteração de dados. E um biólogo foi banido também de duas publishers, de duas editoras, pelo jeito que ele falava com a editora, pelo jeito que ele escrevia os e-mails, que era muito agressivo, que ele cobrava uma resposta rápida, e por usar de linguagem abusiva. Então, esse site, o Interaction Watch, ele mostra de forma global as publicações que estão sendo retratadas, coloca o motivo, fala o que aconteceu, de onde é a instituição e tudo. É um site muito interessante para a integridade científica também, que a gente consegue ver os tipos de má conduta que acontece. E a maioria dos artigos retratados é por comprovação de má conduta. Então, o que acontece? Sempre houve retratação de artigos, sempre houve problemas com fraude, suspeita de fraude, mas de 2 décadas para cá, tem aumentado muito o número de artigos retratados por fraude ou suspeita de fraude ou fraude comprovada, né? Então, aumentou muito o número de artigos retratados por má conduta. Tem erro honesto também, plágio, que é uma categoria só também, porque esses artigos são retratados e retirados, e publicações duplicadas. Então, isso sempre aconteceu, e por que agora está acontecendo mais? E aí não dá para saber muito bem, como a gente não tem estudo suficiente sobre isso, e também é um assunto muito tabu, né, a gente não tem como perguntar para o pesquisador por que ele está fazendo isso, diretamente a gente não tem como saber disso, tem que ser feita uma pesquisa um pouco mais cuidadosa. Mas o que se pode assumir, né? Agora tem mais visibilidade global, todo mundo tem mais acesso a essas pesquisas, todo mundo pode questionar, né? Tem os Open Access, que a gente consegue ver pesquisas de todo mundo, e de forma de casa, né? Você não precisa nem logar na universidade para ter acesso a isso. Então, essa globalização da pesquisa pode ter gerado um aumento das retratações por fraude, porque tem mais gente denunciando, e também porque aumentou muito a competitividade, tem mais pesquisadores trabalhando nas áreas, então essa competitividade pode aumentar também a incorrência de más fraudes.
E isso não acontece só em países com alto investimento em pesquisa. Os países de médio e low income, eles também podem acontecer más práticas. E o que que leva isso a acontecer? Por que que isso acontece? Quais são os fatores que levam? Porque você sabe que é errado fazer isso. Então, por que que você faz? Então, tem esse artigo também que é do Brin, de 2003, que é muito legal, que até hoje ele é usado para explicar isso, tá? Então, pode ser aumento de competitividade, necessidade de aumentar o número de publicação, melhorar o currículo, a própria ambição pessoal. Tem também a vaidade, né? O pesquisador tem um ego grandezinho, ele gosta de ser reconhecido. Possibilidade de ganho financeiro, então recebe mais quem publica mais. Enfermidades mentais, né? Problema de burnout e outras coisas que podem acontecer, como em todas as profissões, né? Complexo de superioridade e ausência da capacidade moral para distinguir entre certo e errado. Então, acontece, esses fatores são também da própria vida da pesquisa, né? E agora teve um artigo de 2022, muito recente, que analisou de uma forma muito legal a prevalência das condutas questionáveis e de má conduta entre os pesquisadores de forma nacional na Netherlands, né? E aí, o que que acontece? Esse artigo também é muito interessante, porque ele fala que as pessoas que estão mais sujeitas a cometer isso são os early career, que são os pós-doc, e são as pessoas que estão começando a carreira agora, e a gente tem que começar a prevenção por onde? Por vocês, que são as pessoas que estão começando, que têm mais poder de influência. As pessoas que estão consolidadas na academia, dificilmente vão mudar o modo com que elas fazem a pesquisa, dificilmente vão parar para ouvir isso como uma reciclagem de comportamentos, né? Então, essas pessoas, elas têm muito pouco alcance na integridade científica. Então, esse artigo traz uma coisa muito legal, que é aonde que a gente tem que tratar a integridade. Foi retratado aqui que acontece más condutas, que acontecem práticas questionáveis dentro dessa gama aqui, que são os doutorandos e pós-doc, e que eles estão muito mais abertos a mudar esse comportamento. Então, é importante focar principalmente em vocês. Como que a gente pode prevenir isso? Incentivando as boas práticas. Então, tanto nas instituições de ensino, agência de fomento e editora científica, que são as maiores, né, que podem elaborar requisito ético, definir o que é punição e sanção, capacitar os pesquisadores, mudar essa política, né, de quem ganha mais fomento, então você vai ganhar mais dinheiro, você é pesquisador, um A do CNPq, porque publicou muito, essa política do publish or perish, né, que é melhor que publica mais, isso gera uma ansiedade de publicação muito grande, que pode gerar mais práticas, né, então, tentar combater essa política, mas isso não é muito nosso, isso é dessas agências, das instituições de ensino. Estabelecer maior controle sobre o patrocinador e indústria, isso é papel deles também, mas o que a gente pode fazer no nosso lugar aqui, de graduando, de estudante, né? Então, procurar mais informações sobre integridade científica. Teve dúvida que isso será que é uma prática questionável? Pergunta, pesquisa, conversa, leve esse assunto para o seu local de trabalho, para os seus colegas, conversa sobre isso, com o seu orientador, teve dúvida de quem vai ser autor, conversa com ele, acerta a sua autoria com a autoria antecipadamente, leva isso a conhecimento dessas pessoas. E nós também, utilizando pesquisa, né? A gente cita muito, a gente lê muito, a gente tem essa atividade alta em consumir também muito o que é gerado. Então, esse trabalho que eu estou lendo, ele fala alguma coisa de ética? Está usando animais? Falou que foi aprovado pelo CEO da instituição? Tem um comitê de ética? Tem um número de aprovação? Será que isso está escrito no trabalho que eu estou lendo, para eu citar? Então, veja isso. Na hora de escrever o seu também, dedica ali um parágrafo, uma atenção melhor para isso, na hora de publicar, na hora de escrever o seu projeto, né? Faz um detalhamento ético melhor, né, das datas, métodos, não começa seu trabalho, sua coleta, antes de ter a aprovação do CEP. Isso às vezes é uma pressão até do orientador, sabe? Vamos mandar para o CEP, mas a gente já vai começar a coleta antes, porque temos que agilizar, depois a gente muda a data lá. Agir com honestidade, com transparência no seu trabalho, né? Ver a autoria, todo mundo aqui participou, tem critério suficiente para ser considerado autor, questionar isso, checar por plágio, autoplágio, ter muito cuidado na sua análise e no método que você vai propor.
ou na análise no método que você está lendo, isso aqui está certo para responder esse tipo de pergunta? Ser mais questionador, mais crítico quanto a isso. No tratamento de imagens também, e na estatística, vamos usar melhor, né, o que foi gerado ali. Hoje em dia tem muito também a discussão de publicar dados que contradizem a hipótese. Tem muito isso dentro dos congressos de integridade também, que vem falando que isso também é ciência, né? Eu sabia o que deu errado na minha pesquisa, eu consigo construir a partir dali pontos melhores de como atingir isso, mudando o método, mudando a estatística, mudando a minha amostragem, o que eu posso fazer? Então, tratar os meus dados de maneira muito honesta, não esconder os meus dados e tomar cuidado com as publicações duplicadas. Então, se eu tivesse aí, eu gostaria muito de distribuir para vocês a Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa. Essa aqui foi gerada lá naquele congresso que eu mostrei para vocês, no Congresso Mundial de Integridade Científica, na segunda Conferência Mundial. E esse documento é muito legal, porque ele traz os princípios e as responsabilidades. Então, você pode distribuir isso, ele pode ser impresso de forma pequenininha, tá? Para quem trabalha com você, para quem você pretende trabalhar. Depois você vai gerar o seu grupo de pesquisa e o seu grupo com quem você vai trabalhar, e aí você pode levar isso. Então, aqui é muito legal de ler, tá? De forma muito simples, está traduzido. E sana algumas dúvidas sobre o que é integridade, quais princípios a gente tem que ter ao longo do nosso processo de pesquisa. Então, deixei aqui o QR Code para vocês, e divirtam-se com isso, é muito gostoso falar sobre isso também, eu acho que abre muitas portas e abre também possibilidades da gente fazer pesquisas que podem atingir maior grau de confiabilidade lá fora também, maior grau de citação. É o que é esperado hoje nas pesquisas, né? Honestidade, confiabilidade, reprodução dessas pesquisas, reprodutibilidade. Então, fazer essa colaboração nossa para a ciência, tá? Então, obrigada por me escutarem. Se tiverem alguma dúvida, algum caso para contar do que aconteceu com vocês, eu vou ter o maior prazer em responder e ouvir vocês. Então, obrigada. Está aqui meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Tem também o Instagram do Instituto Boitatá, estou por lá também. Podem entrar em contato para conversar, tirar dúvida e trazer coisas que vocês achem interessantes também. Vou parar aqui de compartilhar com vocês e podemos abrir para perguntas, Renan. Bacana. É muito interessante a palestra, tá, Gabriela? Assim, é uma coisa que influencia diretamente para a gente, assim, independente de ser bacharelado ou licenciatura, porque todo mundo aqui, no final das contas, muito provavelmente vai fazer algum tipo de trabalho que envolva ou pessoas ou animais. Então, isso é interessante demais. E eu tenho uma dúvida, não sei se você falou, pode ser que tenha passado despercebido para mim. Em relação à ética na pesquisa com os animais invertebrados, eles passam pelo comitê de ética também? Pois é, Renan, essa é uma super dúvida, tem até que prestar mais atenção nisso, mas isso não está na legislação, não está na lei Arouca, ela trata muito mais dos vertebrados, mas eu acho que é um ponto forte para se discutir, para usar, mesmo sem o requisito ético, né? Mesmo não precisando, eu acho que a gente pode usar a mesma legislação, fazer valer para eles. Então, respeitar o nosso sujeito de pesquisa ali também, né? Mas não, ele não está regulamentado pela lei Arouca, ela é bem específica, que ela é de vertebrados e animais maiores. E eu posso só fazer um complemento? Essa pergunta ela é muito legal, porque para você coletar em campo invertebrado, você precisa da licença do ICMBio. Então, licença de coleta você precisa de qualquer jeito. E daí é legal, porque isso que a Gabriela falou é bacana, porque a parte de experimentação, que daí tem a ver com o comitê de ética. Então, se a dúvida é, posso coletar em campo sem licença? Não, não pode. Não. Tem que ter a licença do ICMBio. Posso fazer experimentação? Daí cai no que a Gabriela falou. Bacana. A respeito desse último documento que você mostrou para a gente aí,
Eu vou providenciar para quem tiver interesse depois uma impressão para vocês pegarem aqui no DA, viu, gente? E se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar, viu? Geralmente, o que eu recebo, Renan, é muita dúvida de plágio, né? As pessoas têm muito receio, muita dúvida do que é considerado ou não plágio. Então, nessa fase de produzir monografia, é importante que a gente realmente tire um tempo para isso, sabe? Escrever não é tão fácil quanto a gente acha que é automático, né? Então, acontece plágio, às vezes, muito sem querer. Então, aqui aconteceu uma vez de uma professora me perguntar, ela leu o documento da aluna, se não me engano é mestrado, e ela citava a própria tese dela várias vezes, mas de forma explícita, copiada, mesmo citando o nome dela ali. Então, foi a própria autora que caiu para ler esse trabalho, né? A forma de produzir, eu entendo que a gente acha que, né, a citação direta vale, mas a citação direta ela é muito pouco usada. Então, copiar ali e colocar a citação já é considerado plágio. Então, o trabalho que ela pegou, nesse caso, ele estava plagiado, acho que 20 e tantos % do trabalho foi considerado plágio, pela falta de atenção da aluna de escrever. Então, ela citou a metodologia toda igual, ela citou partes da conclusão que pareciam muito. Então, eu posso usar a mesma metodologia? Pode usar. Você pode usar, chegar a conclusões muito parecidas? Claro que pode. Mas na hora de fazer a citação, tomar esse cuidado para escrever e para transformar aquilo lá no trabalho seu e não na cópia de outra pessoa. Então, eu acho que isso é o que mais gera dúvida, as pessoas se preocupam bastante, sabe? Como que eu faço para não acontecer plágio? Fabricação e falsificação já não é tanto do nosso âmbito, né? Acho que para fabricar uma pesquisa, a pessoa tem que ser muito boa desde o começo também, né? Ela tem que ter uma má intenção também, ela tem que saber muito desse processo científico. Então, eu creio que nós, da graduação e nem da pós-graduação, a gente faria uma coisa nesse nível. Mas quando você lê e tiver alguma dúvida, né, daqueles dados, questione também. Não é o que acontece no nosso meio, né? Pode acontecer de falsificar, às vezes, alguns dados que estão, né, naquele caso de dados cozinhados, né, que eles estão muito tratados. Então, questiona seu professor também, ver se aquela lá é a metodologia certa, entender da estatística que você está usando também é muito importante. Eu acho que, às vezes, a gente passa por momentos, principalmente na área da saúde, que eu tenho muito chegado perto dessa área, comecei a dar aula lá para enfermagem agora, mas eles não entendem da estatística. Então, eles entregam um quadro de dados muito pronto para um estatístico que vai fazer análise daqueles dados. Então, na hora de argumentar, de questionar o que foi usado ali, eles sabem pouco. Então, se o trabalho é seu, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Qual a estatística que você está usando? Ela vai responder exatamente o que você quer entender. Não precisa fazer o método matemático dado por dado, mas entender o que você está fazendo, o que é importante para o seu trabalho. Na biologia eu vejo muito menos, tá? Estou falando muito mais para a área da saúde, mas biólogo geralmente se envolve mais, sabe a estatística que está usando. No meu mestrado lá em ecologia, eu passei por todo esse processo de entender exatamente os dados, mas é importante que a gente leve isso para a nossa vida de pesquisador também e de consumidor de pesquisa, né? Leia, sabe o que você está lendo e qual análise você está usando, o que vai responder com isso, né? Eu posso só fazer um complemento a isso que a Gabriela falou? Tem uma coisa assim que é bem bacana, que acontece na ecologia, principalmente quem trabalha muito com estatística, eles têm até uma frase que todo mundo ri, que todo mundo acha legal, que é a estatística, com a estatística você pode torturar os dados até fazer eles chorarem. Isso daí todo mundo já escutou, ou então vocês vão escutar no futuro. E o que acontece? Isso daí ele tem meio a ver com a parte que a Gabriela mostrou do projeto, daquela parte da escadinha do desenvolvimento do projeto. O que acontece? Se você, desde o começo, souber o que você quer responder no seu trabalho, ele evita que você use estatísticas escabrosas para tentar achar alguma indicação que você vai usar, que você vai ter uma resposta. Então, assim, já saibam qual é a pergunta que vocês querem fazer, porque daí já vai ter uma estatística apropriada para aquilo.
E normalmente todo mundo fala, vamos para campo, isso daí é um erro bem comum na biologia, né? Vamos para campo, vamos coletar tudo de informação que tem e depois a gente tenta encaixar em alguma estatística. Na verdade, é o contrário. Você tem que saber qual que é a sua pergunta, saber qual que é a estatística que você vai usar para você coletar do jeito certo. E é legal que tem um exemplo, tem uma grande pesquisadora, Mônica, que trabalhou na mesma faculdade que fiz graduação. Eu estava no mestrado e ela estava na graduação, e ela tem um professor maravilhoso, assim, que é super estatístico, super bom. Ela fez um trabalho no campus, que era para saber, tem aquela história que árvores que estão no sol sofrem mais estresse do que algumas árvores que estão na sombra, por exemplo. E daí ela queria medir se isso daí era verdade ou não. É um conceito da ecologia super comum, mas ninguém tinha medido isso direito. Então, plantas que têm mais estresse sofrem mais herbivoria do que plantas sem. Então, na faculdade, a faculdade tinha plantado 50 arvorezinhas. Ela foi lá em 20 árvores, ela colocou um sombrite, e outras 20 árvores ela deixou no sol. E ela foi vendo como que mudava ao longo de um ano. E ela publicou, tipo, na Nature, na Ecology, numa revista super boa. Era um desenho super simples, ela já sabia o que ela queria responder e não precisou fazer grandes malabarismos. E só um outro detalhe é que, assim, gente, às vezes a gente na graduação, a gente acha que é super esperto, né? Ele vai falar, vou copiar isso daqui, ninguém nem vai perceber. Teve um caso na minha universidade, não vou nem falar o nome, mas teve um caso na minha universidade que o menino, ele pegou um TCC na biblioteca da década de 80, e ele defendeu em 2010 o TCC dele, assim. Daí ele foi lá na biblioteca, pegou um trabalho da década de 80, 90, e copiou igual, mudou um pouquinho das coisas e mandou para pro orientador dele, né, para a banca. O que acontece? A orientadora, ela começou a ler, ela falou, eu já vi esse trabalho. E ela foi olhar, e o trabalho tinha sido o TCC dela, quando ela estava na graduação, depois ela fez mestrado, doutorado, pós-doc, tudo, virou professora da universidade, e na época do TCC, ela usava o nome de solteira, lógico, e como professora, ela usava o nome de casada. E daí ela viu, e o aluno foi jubilado da faculdade, porque ele copiou praticamente na íntegra o trabalho, e ele não se tocou que, na verdade, era a mesma pessoa com outro nome. Então, isso acontece muito, né? Porque aonde esse trabalho vai cair? Geralmente é na mão de quem está entendendo desse assunto. Então, a banca que você vai participar, ou quem vai avaliar seu trabalho, ou quem vai ler o seu artigo, né? Os ad hocs, eles são escolhidos exatamente porque eles entendem desse assunto. E quando a gente lê, tem uma forma de escrever muito parecida, então as palavras vão meio fazendo sentido na sua cabeça antes de você terminar de ler. Então, é muito difícil um plagiador, se o trabalho dele for realmente lido, não ser pego. Acontece mais do que o comum. É muito comum acontecer, acontece mais do que o que a gente pensa. Acontece o tempo inteiro. E a gente enxerga o tempo verbal, a forma de escrita, um monte de coisa, né? E é legal assim, galera, o trabalho de vocês, quando vocês escreverem, passem nesse que a Gabriela falou, passem no site de plágio. Ele já diz se está plagiado ou não, e vocês mudam as partes que estão plagiadas. Mais fácil, sabe? As versões gratuitas, elas são mais simples, então você não consegue colocar o trabalho inteiro. Os detectores de plágio que a instituição tem, elas são pagas e são bem caras, porque elas são muito específicas e você já consegue colocar o trabalho inteiro lá. Mas para quem quiser usar as versões gratuitas online, tem Plagiarisme online, Plagium também. Então, tem bastante sites, assim, você não consegue colocar o trabalho inteiro, mas parágrafos inteiros, parágrafo por parágrafo, ou então, até uma folha, eu acho que você consegue copiar e colar lá, e ele dá para você o grau de similaridade daquele trabalho com as coisas online que ele testa. Então, não vai ser igual o da internet, o da internet não é igual o da instituição, tá? Mas está disponível, é grátis, tem bastante na internet. E aqui o que eu tenho visto? A UFG, ela disponibiliza para cada professor, por semestre, 4 checadas nesse verificador. Então, se tiver dentro de um programa, um professor que suspeita, ele pode passar 4 trabalhos ali, que geralmente um professor orienta o quê? De 5, 6 alunos, às vezes mais, mas os que ele desconfia, ele pode passar por lá. Então, vai ser muito fácil de
de ser pego, na verdade. Antes de apresentar, até daria para ver, né, que isso aconteceu. Se eu não estiver enganado, eu acho que esses gratuitos, eles liberam até 1000 caracteres, alguma coisa assim do Isso. tipo. Então, assim, Isso. é limitado, mas ele realmente é útil. Já precisei usar isso daí também, então, assim, me ajudou bastante. Ô, Renan, mas é 1000 por vez. Então, você coloca a sua introdução, pronto. Coloca materiais métodos, pronto. Coloca resultado, pronto, e discussão. Você vai Só passando fazer. por passos, assim. É porque às Galera, vezes também não é intencional, né? Você vai lendo ali, se acostumou tanto com a leitura que você está fazendo que dá um certo receio, né? Tipo, será que eu estou muito similar ao que eu li? Isso é completamente entendível, porque é a prática da escrita, né? Então você está fazendo um trabalho de revisão bibliográfica tão extenso, tão grande, você está lendo tanto, pode acontecer. É uma coisa também que a gente não culpa todo mundo, sabe? Tem casos que são realmente não intencionais, né? Pode sair alguma similaridade e você corrige ali o que você achar que foi. eu acho que realmente não é, nem sempre é intencional mesmo, não, ainda mais, assim, pelo número de casos que acontece com o pessoal da graduação, porque às vezes, assim, é até uma deficiência na nossa orientação mesmo, tipo assim, não é uma prática habitual. Muitas vezes as pessoas começam a fazer uma iniciação, alguma coisa assim que já demanda escrita, sem nem mesmo ter passado pela parte metodológica. Então, assim, ela está escrevendo na boa intenção, mas eu, por exemplo, descobri agora dessa questão do plágio, da quantidade de letras, de palavras, quer dizer, né, que já caracteriza. Então, assim, para mim foi bem instrutivo isso daí. Galera, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou só interromper a gravação aqui de uma vez.